Olá, turma! Hoje eu estou passando aqui para explicar para vocês o que é pensamento computacional. Vocês já ouviram falar nesse nome, pensamento computacional? Isso significa que o computador pensa ou que você precisa pensar igual ao computador? Não é nenhuma das duas opções. Eu vou explicar para vocês com detalhes. Primeiro, quem criou esse termo, pensamento computacional? Foi uma mulher. Vamos conhecer um pouquinho dela? Essa é Janet Wing. Ela diz que o pensamento computacional deveria ser aprendido por várias pessoas, independente de serem da área de tecnologia. Ela diz que pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que um computador, um humano ou uma máquina possa efetivamente executar. Então, toda vez que você tiver que resolver um problema, você pode pensar computacionalmente. A primeira coisa que você tem que fazer é coletar os dados, analisá-los, depois você vai decompor. Mais na frente, vocês vão aprender o pilar da decomposição. Observem essa imagem. Eu tenho uma folha e ela foi dividida em 4 partes. Significa que a gente pode ter um problema maior e a gente vai dividir eles e isso vai formar um conjunto de problemas menores e mais simples. Logo em seguida, você vai identificar quais são os padrões. Por exemplo, observem as figuras. Se eu tenho várias figuras parecidas, eu vou apenas olhar e focar naquelas figuras em comum, no formato delas. E por último, a gente cria os algoritmos, que é uma sequência de passos para dar solução àquele problema. Agora vocês vão assistir um vídeo bem legal sobre pensamento computacional. Você sabe o que é pensamento computacional? É uma forma de pensar e organizar ideias, ao qual inclui um conjunto de habilidades que ajudam na resolução de problemas. Essa competência necessita ser desenvolvida desde cedo nas crianças para que consigam resolver problemas do cotidiano de maneira mais fácil e organizada. Mas para se pensar computacionalmente é preciso saber programar um computador? Não, isso não é pensamento computacional. Para construir algoritmos e ter raciocínio lógico, não é preciso saber programar um computador. Para ter esse pensamento computacional, é preciso saber usar diferentes softwares e hardwares? Não, isso não é pensamento computacional. Saber simplesmente operar diferentes sistemas e dispositivos digitais é chamado de letramento digital. Então, o pensamento computacional é fazer as pessoas pensarem como um computador? Não, isso não é pensamento computacional. É compreender como estimular nas crianças certas habilidades que também fazem parte da ciência da computação. Como vocês viram, o pensamento computacional possui 4 pilares: o algoritmo, que é azul, a decomposição, que é rosa, o reconhecimento de padrão, que é verde, e a abstração, que é laranja. O algoritmo é uma sequência de passos para resolver um problema. Crianças, toda vez que a gente vai fazer um bolo, a gente precisa separar os ingredientes, ter uma receita e o resultado final, que é o bolo. Vocês estão vendo quantas velas tem nessa imagem? Nós temos 4 velas. Esse é um exemplo muito conhecido por vocês. Qual é o passo a passo que vocês utilizam quando vocês vão dormir? Primeiro vocês tomam banho, depois vocês colocam o pijama
escovam os dentes, fazem uma oração e depois vocês deitam na cama. Agora eu vou mostrar para vocês um jogo bem legal. Esse jogo mostra um exemplo também de passo a passo para o coelhinho pegar todas as cenouras. Você precisa direcionar usando os bloquinhos, andar para frente e girar. Agora nós vamos falar da decomposição. Observem essa imagem. Isso é um zumbi. O nome dele é Zumbi Ranzinza porque ele está muito bravo. Na decomposição, vocês vão aprender as partes de um objeto. Observem qual dessas três é a cabeça do zumbi ranzinza. Outra imagem mostra 3 exemplos de olhos. Na terceira imagem, a gente pode ver as orelhas. Percebam que o nosso zumbi não tem orelhas. Depois, a opção do nariz. Como é o nariz do nosso zumbi? Ele só possui 2 bolinhas. Por último, a gente precisa identificar qual é a boca do nosso zumbi ranzinza. Percebam que ele só tem poucos dentes. Esse é um exemplo simples sobre decomposição. Percebam que a Playrose está com roupa de mergulho e do lado nós temos as partes da Playrose e algumas partes que não pertencem a ela. Então, decomposição é pegar um problema maior ou uma imagem maior e decompor em partes. Reconhecimento de padrão é muito simples. Vocês precisam observar o que sempre costuma acontecer. Por exemplo, nessa imagem eu tenho a logo da It's Play, que é uma garra, e ela está segurando um cubo mágico que possui várias cores. Ao lado eu tenho um cubo mágico maior e eu preciso identificar nesse cubo mágico qual é o padrão de cores, em que momento ele acontece. E aqui é um exemplo que na primeira linha eu tenho o vermelho, o verde e o azul. Assim acontece com qualquer outra coisa. Se eu tiver um texto, por exemplo, eu vou ter que reconhecer qual é o padrão de palavras que mais aparece naquele texto. O último pilar do pensamento computacional que iremos abordar hoje é o pilar da abstração. Observem nessa imagem, eu tenho 3 cores e esse objeto ele tem um formato de um pingo ou então uma folha. Cada um observa uma imagem de uma forma diferente. Umas pessoas podem abstrair apenas as cores daquele objeto, daquela imagem que eles estão vendo, e outras podem abstrair, podem achar mais importante o formato do objeto. Eu falei no início que o formato desse objeto pode ser um formato de um pingo ou de uma folha. Então, abstração é aquilo que você pode extrair de uma situação, de um objeto, de um texto que você acha mais relevante. Por exemplo, para a pessoa 1, as cores é algo mais relevante a se observar. Para a pessoa 2, o formato das imagens é o que interessa. Então, a abstração é quando você consegue observar em um determinado objeto, texto ou cena aquilo que é importante para você.